Meu nome é Siena Valgen. Tenho 34 anos e, na véspera de Natal, estava sentada na ponta da mesa de jantar dos meus pais, exibindo um sorriso discreto apenas para manter a cordialidade. Enquanto isso, minha família conversava ao meu redor como se eu ainda fosse a mesma decepção sem importância que eles haviam deixado para trás 11 anos antes. As luzes da árvore de Natal iluminavam o ambiente com um brilho acolhedor. O assado recém-saído do forno espalhava seu aroma pela casa. Na sala de estar, uma música natalina suave tocava ao fundo, completando o clima festivo. Então, meu irmão, usando aquele sorriso presunçoso que eu conhecia desde os meus 20 e poucos anos, ergueu a taça de vinho, olhou diretamente para mim e perguntou se eu ainda administrava aquela empresinha simpática no Texas. Minha mãe soltou uma risadinha contida. Meu pai nem pareceu surpreso, apenas balançou a cabeça como se já estivesse antecipando um momento constrangedor. Eu poderia ter ignorado o comentário. Durante anos, esse tinha sido meu papel naquela família: absorver a provocação, sorrir educadamente, mudar de assunto, ir embora carregando a humilhação e fingir que nada daquilo me afetava. Mas naquela noite algo havia mudado dentro de mim. Uma calma fria, firme e libertadora tomou conta do meu pensamento. Coloquei o garfo sobre a mesa, encarei meu irmão e respondi. Na verdade, eu vendi a minha empresa. Ele riu na mesma hora. Não foi uma risada de alegria nem de surpresa. Foi o tipo de risada de quem passou tanto tempo acreditando que você jamais chegaria longe que se recusa a aceitar qualquer realidade diferente. Recostando-se na cadeira, ele disparou. Aquela sua empresa sem valor? E vendeu por quanto? Ainda consigo me lembrar do silêncio que tomou conta da sala antes da minha resposta. 3 rostos me observando. 3 anos de distância e silêncio condensados em um único instante carregado de tensão. Eles achavam que estavam prestes a assistir a mais uma piada às minhas custas. Não faziam ideia de que a verdade estava prestes a mudar completamente o rumo daquela noite. Mas antes de contar o que respondi e tudo o que aconteceu depois que me levantei daquela mesa, deixe-me fazer uma pergunta: que horas são aí onde você está? E de onde você está assistindo? Tenho curiosidade para saber até onde esta história pode chegar. Se alguém perguntasse à minha família como eu era quando crescia, provavelmente diriam que eu era sensível. Era a palavra favorita deles para descrever qualquer emoção que não consideravam digna de respeito. O que realmente queriam dizer era outra coisa: eu percebia tudo. Eu percebia quem recebia elogios e quem era apenas tolerado. Percebia como meus pais se enchiam de orgulho diante de conquistas que podiam exibir para outras pessoas, mas demonstravam completo desinteresse por qualquer realização que não se encaixasse facilmente na imagem que queriam apresentar ao mundo. Percebi muito cedo que meu irmão precisava tomar apenas uma decisão razoável para ser tratado como a prova viva do sucesso da nossa família. Já eu podia me esforçar o dobro e, mesmo assim, acabava me sentindo como alguém que estava atrapalhando, só que de maneira educada. O nome dele é Blake Valgen. 2 anos mais velho do que eu, sempre teve aquela aparência impecável e a confiança exagerada de quem acredita que o mundo lhe deve reconhecimento. Era exatamente o tipo de filho que meus pais, Douglas e Teresa Valgen, compreendiam sem esforço. Ele gostava de números, hierarquia, competição e respostas definitivas. Sabia transformar ambição comum em algo que parecia admirável aos olhos dos outros. Eu era diferente desde criança. Antes mesmo de entender o que significava a palavra design, eu já era fascinada por aquilo. Por diversão, reinventava embalagens de cereais, desenhava logotipos nas bordas dos cadernos da escola e passava horas ajustando fontes, cores e layouts no computador da família, como se estivesse resolvendo o quebra-cabeça mais interessante do mundo. Quando completei 15 anos, passei um fim de semana inteiro estudando conceitos básicos de identidade visual por conta própria, usando blogs e livros antigos da biblioteca. Em certo momento, meu pai me encontrou na mesa da cozinha cercada por anotações, impressões e rascunhos. Ele soltou uma risada e perguntou se eu estava me preparando para ser a primeira grande executiva de giz de cera do planeta. Minha mãe era diferente. Menos direta, mas não menos cruel. Douglas atacava de frente. Teresa transformava tudo em espetáculo. Ela conseguia diminuir alguém usando um tom tão gentil que parecia estar oferecendo apoio. Quando contei que queria estudar design, no futuro, abrir meu próprio estúdio, ela sorriu da mesma forma que adultos sorriem para crianças que dizem querer morar na lua. Que ideia bonitinha, disse ela.
Mas, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar de um plano de verdade. Blake ouviu a conversa e completou. Quem sabe ela não cria a marca oficial da Lua? Todos riram. E eu fiz o que costumava fazer naquela época. Ri junto. Porque, quando você não acompanha a brincadeira da própria família, eles fazem você acreditar que o problema não foi a ofensa, mas a sua reação a ela. Mesmo assim, nunca esqueci nenhum desses episódios. Muita gente acredita que a humilhação desaparece com o tempo porque a conversa continua e a vida segue em frente. Mas não é assim. Certas situações ficam guardadas em algum lugar dentro de nós, silenciosas, esperando. A lembrança que mais me marcou aconteceu quando eu tinha 17 anos. Estávamos em um grande jantar na casa da minha tia, em Columbus. Era aquele tipo de reunião familiar em que travessas passam de mão em mão e as pessoas fazem perguntas altas e indiscretas sem realmente esperar respostas sinceras. Em determinado momento, um dos meus primos perguntou o que eu pretendia fazer depois do ensino médio. Antes que eu pudesse responder, meu pai tomou a palavra. Ela acha que um dia vai abrir uma empresinha de design. Ele pronunciou a empresinha como se estivesse descrevendo uma tragédia anunciada. Alguns parentes deram risada. Eu tentei explicar que branding era algo importante, que empresas investiam nisso e que eu já havia feito pequenos trabalhos para clubes estudantis e projetos locais. Mas, naquela mesa, ninguém parecia interessado em ouvir o restante da história. Antes que eu pudesse terminar minha explicação, meu irmão interrompeu. Claro. Se alguma barraca de limonada precisar de uma missão corporativa, ela já está preparada. Algumas pessoas riram. Em seguida, minha mãe, servindo batatas no prato com toda a tranquilidade do mundo, comentou. A Siena sempre foi muito criativa. Só nos preocupamos porque ela talvez não entenda como o mundo real funciona. Foi naquele instante que decidiram quem eu seria aos olhos daquela família. Não uma futura empresária. Não alguém com visão ou talento. Mas uma filha sonhadora, cheia de ideias simpáticas e sem um futuro que pudesse ser levado a sério. Quando uma família escolhe um papel para você, qualquer tentativa de escapar dele costuma ser recebida como uma afronta. Enquanto Blake conseguia estágios e era apresentado com orgulho em eventos e reuniões, eu recebia sermões disfarçados de conselhos sobre praticidade e segurança. Ele cursou finanças e voltava para casa exibindo autoconfiança como se fosse uma roupa feita sob medida. Eu comecei a conquistar clientes reais durante a faculdade, mas a forma como me tratavam fazia parecer que eu estava apenas brincando de trabalhar. Ainda consigo ouvir meu pai dizendo: ninguém constrói uma vida apenas deixando as coisas mais bonitas. Também me lembro da minha mãe perguntando se meus clientes eram empresas de verdade ou apenas pessoas tentando me incentivar. E jamais esqueci a noite em que Blake recebeu elogios intermináveis por um estágio de verão em uma empresa de investimentos da região, enquanto eu estava sentada em silêncio segurando uma proposta remunerada para renovar toda a identidade visual de um pequeno grupo de restaurantes em Chicago. Ninguém perguntou sobre o meu projeto. Nem uma única vez. Foi ali que comecei a compreender algo que demorou anos para conseguir expressar claramente. Eu não estava fracassando naquela família. Eu apenas estava tendo sucesso em uma linguagem que eles se recusavam a valorizar. Assim que pude, saí de casa. Concluí meus estudos, aceitei praticamente todos os trabalhos freelancers que apareceram e, por algum tempo, ainda tentei manter a paz. Esse foi o meu erro. Lá no fundo, eu continuava acreditando que a constância mudaria a opinião deles. Achava que, se trabalhasse o suficiente, fosse educado o suficiente e alcançasse resultados impressionantes o bastante, um dia eles deixariam de me menosprezar e finalmente me enxergariam de verdade. Mas os comentários não desapareceram. Apenas ficaram mais sofisticados. Douglas perguntava, em tom de brincadeira, se meu hobby artístico já estava pagando o aluguel. Teresa dizia às pessoas que eu ainda estava tentando descobrir meu caminho. E Blake passou a descrever meu trabalho como fofinho. De alguma forma, aquilo me incomodava ainda mais do que ser chamada de inútil, porque transformava tudo que eu construía em algo meramente decorativo, sem importância e sem seriedade. A gota d'água veio quando eu tinha 23 anos. Durante um churrasco no quintal, anunciei que me mudaria para Austin, no Texas, para estruturar meu negócio de forma profissional. Meu pai soltou uma gargalhada. Ótimo!
Talvez fracassar bem longe faça você aprender mais rápido. Minha mãe acrescentou. Só não ligue pedindo dinheiro quando esse sonho acabar. Blake ergueu a cerveja e brindou. A futura falência da Siena. Alguns parentes riram. Os vizinhos sorriram sem graça. E eu fiquei ali, parada, segurando um prato de papel, sentindo como se finalmente tivesse entendido algo que estava diante de mim havia anos. Se eu continuasse cercada por aquelas pessoas, elas passariam o resto da vida reduzindo minha história a algo menor do que realmente era. E, pior ainda, corria o risco de começar a acreditar nelas. Então eu fui embora. Não houve discurso emocionante nem uma despedida dramática. Eu simplesmente arrumei minhas coisas, coloquei tudo no carro e me mudei para Austin. Da mesma forma que construí minha carreira, construí também a distância entre mim e minha família, de maneira consciente e planejada. No começo, ainda aconteceram algumas ligações tensas. Depois, elas se tornaram cada vez mais raras. Até que deixaram de fazer sentido. Eles não correram atrás de mim. Na verdade, minha família sempre preferiu o silêncio quando continuar sendo cruel exigia esforço demais. Os meses passaram. Depois vieram os anos. Feriados foram e voltaram. Aniversários também. Por meio de parentes mais distantes, eu recebia notícias esporádicas. Blake estava indo muito bem. Meus pais continuavam orgulhosos dele. E, pelo que ouvi, muita gente acreditava que um dia eu finalmente colocaria a cabeça no lugar. Ninguém perguntava sobre os projetos que eu estava desenvolvendo. Ninguém se desculpava por nada. Com o tempo, parei de esperar que isso acontecesse. É impressionante a paz que você encontra quando deixa de confundir saudade com esperança. Os primeiros anos em Austin não tiveram nada de glamourosos. Foram marcados por calor intenso, preocupação constante, contas para pagar imóveis baratos que pareciam muito mais bonitos nas fotos da internet do que na vida real. Aluguei um apartamento minúsculo acima de uma cafeteria que abria cedo demais e fechava tarde demais. Trabalhava em uma mesa usada tão estreita que meus joelhos batiam nas gavetas várias vezes ao dia. Eu aceitava praticamente qualquer oportunidade. Criava embalagens para uma pequena marca de sabonetes artesanais. Fazia reposicionamento de marca para instrutores de yoga. Prestava consultoria de conteúdo para sites de lojas sustentáveis. Montava apresentações para investidores, sistemas de identidade visual, modelos para redes sociais, cardápios, materiais institucionais e tudo que pudesse gerar renda enquanto aprimorava minhas habilidades. Naquela época, eu costumava dizer aos clientes que minha especialidade era tornar marcas mais claras, memoráveis e emocionalmente relevantes. Mas, em particular, ainda tentava descobrir se havia construído uma empresa de verdade ou apenas criado uma versão mais sofisticada do estresse. A parte mais difícil não era o dinheiro. Embora a instabilidade financeira fosse assustadora. O mais difícil era perceber quantas vozes da minha família ainda viviam dentro da minha cabeça. Sempre que um potencial cliente desaparecia sem responder, eu ouvia Douglas dizendo que nenhuma empresa séria confiaria em mim. Sempre que alguém pedia revisões intermináveis, era como escutar Blake chamando meu trabalho de fofinho. E toda vez que eu verificava minha conta bancária e sentia a ansiedade apertar o peito, conseguia ouvir Teresa alertando para eu não ligar pedindo ajuda quando a realidade finalmente me atingisse. Muita gente fala sobre partir como se fosse um único acontecimento. Mas não é. Primeiro você vai embora fisicamente. Mentalmente, às vezes leva anos. Houve noites em que eu estava sentada no chão da cozinha, já depois da meia-noite, cercada por protótipos, anotações e xícaras de chá vazias, questionando a mim mesma. Será que eles estavam errados sobre mim? Ou será que tinham enxergado algo que eu ainda me recusava a admitir? É isso que anos de desvalorização emocional fazem com uma pessoa. Eles a levam a duvidar até mesmo das próprias evidências. E então, quando meu negócio completava 3 anos, eu cheguei perigosamente perto de perder tudo. Um dos meus maiores clientes, uma empresa de cosméticos sustentáveis que estava crescendo rapidamente, foi adquirida por um grupo maior. Poucos dias depois da negociação, os novos proprietários decidiram encerrar todos os contratos externos. O meu estava na lista. Da noite para o dia, perdi quase 40% da receita anual da empresa. Ainda me lembro exatamente de onde estava quando recebi o e-mail.
Eu havia estacionado em frente a um supermercado em um dia sufocante de verão. O calor era intenso, e o ar-condicionado do carro trabalhava ao máximo. Mesmo assim, quando li a mensagem, senti um frio percorrer o corpo inteiro. Não porque eu não soubesse lidar com dificuldades, mas porque eu sabia perfeitamente quais vozes surgiriam dentro da minha cabeça no instante em que o medo aparecesse. Inútil. Isso nunca foi um negócio de verdade. Nós avisamos. Durante uma hora terrível, foi como se toda a minha família estivesse sentada ao meu lado, apenas esperando assistir ao meu fracasso. Mas havia algo sobre mim que eles jamais entenderam. A humilhação nunca me fez desistir. Ela me tornou extremamente disciplinada. Voltei para casa, revisei cada planilha, cortei despesas, reorganizei estratégias, atualizei processos e enviei novas propostas antes da meia-noite. Passei 6 semanas inteiras em modo de sobrevivência. Não foi bonito. Não foi inspirador. E certamente não parecia uma cena de filme. Mas funcionou. Conquistei 2 clientes de médio porte. Depois, um contrato maior. Em seguida, uma sequência de indicações que mudou completamente o rumo da empresa. Uma dessas indicações veio de uma fundadora que me disse algo que jamais esqueci. Segundo ela, eu tinha uma habilidade rara de transformar marcas complexas em algo emocionalmente claro e autêntico, sem comprometer os resultados comerciais. Aquela frase me acompanhou por meses. Foi a primeira vez que senti que alguém realmente enxergava o valor do meu trabalho. Foi também nessa época que conheci Elias Mercer. Ele era engenheiro de sistemas e estava prestando consultoria em um projeto para um dos meus clientes. Diferentemente de muitos homens que conheci durante a vida, Elias nunca pareceu se sentir ameaçado pela competência de uma mulher. Ele não interrompia minhas falas. Não transformava a inteligência em uma competição. Observava os detalhes com atenção e lembrava das coisas que realmente importavam. Certa vez, contei a ele, meio brincando, que minha família sempre tratou minha carreira como se fosse uma brincadeira. Ele não tentou me consolar. Apenas respondeu: então construa algo tão sólido que ninguém consiga repetir isso pela segunda vez. Era uma frase simples. Mas mudou completamente a forma como eu encarava minhas ambições. Parei de gastar energia tentando provar que não estava errada. Passei a agir como alguém que já sabia o próprio valor. Nos anos seguintes, meu trabalho independente cresceu a ponto de precisar de uma nova identidade. Foi assim que nasceu a Alder Inc. Studio, uma agência especializada em construção de marcas para empresas sustentáveis, negócios de hospitalidade e empreendedores que queriam crescer sem perder sua essência. Essa sempre foi a minha principal força. Eu não ajudava empresas apenas a parecerem mais bonitas. Eu ajudava marcas a entender quem eram, por que conquistavam a confiança dos clientes e como comunicar seu valor de forma única. Contratei pessoas com cuidado. Expandi a empresa sem pressa. Recusei crescer apenas por vaidade. Construímos processos sólidos, contratos consistentes e uma reputação confiável. A equipe permaneceu enxuta. A qualidade aumentou. Os resultados começaram a chamar atenção. Investidores passaram a observar nossos clientes. Empreendedores nos procuravam antes de rodadas de investimento porque sabiam que clareza estratégica influenciava diretamente o valor percebido de uma empresa. Curiosamente, essa era justamente a parte que minha família teria entendido, caso algum dia tivesse decidido me ouvir. Branding não era decoração. Era uma ferramenta de crescimento. Enquanto isso, minha vida pessoal também seguia seu curso. Elias e eu nos casamos em uma cerimônia simples nos arredores de Austin, cercados por grandes carvalhos e por pessoas que realmente torciam por nós. Algum tempo depois, compramos uma casa com um quintal espaçoso e espaço suficiente para 2 escritórios. Também adotamos um cachorro resgatado chamado Rush, que rapidamente decidiu que todos os móveis da casa pertenciam a ele. Sem perceber, eu havia construído exatamente o tipo de vida que um dia pensei que nunca teria. Manhãs tranquilas. Rotinas compartilhadas. Vizinhos amigáveis. Clientes que respeitavam meu trabalho. Uma equipe que confiava na minha liderança. Por fora, parecia que eu havia deixado o passado para trás. Mas existe algo curioso quando você passa anos sendo subestimada.
Mesmo depois de conquistar estabilidade, uma parte de você continua se perguntando o que aconteceria se aquelas pessoas fossem obrigadas a encarar a verdade sem filtros. Não porque você precise da aprovação delas, mas porque, pela primeira vez, gostaria que a realidade fosse reconhecida exatamente como ela é. Foi então que começaram as conversas sobre uma possível aquisição da minha empresa. Tudo aconteceu de forma discreta, como costuma ocorrer em negociações sérias. Uma empresa estratégica de grande porte, sediada em Nova York, vinha acompanhando nossa trajetória havia algum tempo. Eles analisavam nosso portfólio de clientes, nossos índices de retenção e a consistência dos resultados que entregávamos. Gostavam da forma disciplinada como posicionávamos marcas, da eficiência com que ajudávamos empresas lideradas por fundadores a crescer de forma estruturada e da lealdade em comum que nossos clientes mantinham ao longo dos anos. Pela primeira vez, percebi que algo muito maior do que eu havia imaginado estava começando a tomar forma. O que aconteceu depois foram meses intensos de auditorias, análises financeiras, revisões jurídicas, reuniões intermináveis e negociações delicadas. Documento após documento passava pela minha mesa, cada um deles carregando um peso capaz de mudar uma vida inteira. Elias sabia de tudo. Meu advogado também. Minha diretora financeira, igualmente. Mas ninguém mais. Muito menos minha família. Não porque eu estivesse escondendo meu sucesso como uma criança escondendo doces, mas porque eles haviam deixado de fazer parte dessa jornada há muitos anos. Quando o acordo finalmente foi concluído, a sensação não foi exatamente de euforia. Foi mais próxima de incredulidade. O valor total da operação chegou a 170 milhões de dólares. Não como aqueles prêmios fantasiosos que aparecem em manchetes chamativas, mas em uma estrutura financeira real, cuidadosamente construída e capaz de transformar completamente o futuro de uma pessoa. Era o tipo de quantia que faz você revisitar o próprio passado sob uma nova perspectiva. O tipo de conquista que minha família teria celebrado sem limites se tivesse pertencido a Blake. O tipo de resultado que eles jamais imaginaram que pudesse estar associado à filha que sempre trataram como alguém sem importância. Então, menos de 48 horas após a assinatura final do contrato, Teresa me ligou. A voz dela estava doce demais, cuidadosamente cordial, como se 11 anos de distância fossem apenas um pequeno desencontro de agendas. Ela disse que o Natal não seria o mesmo sem mim. Disse que as pessoas mudam. Disse que famílias deveriam tentar recomeçar. Minha primeira vontade foi recusar. Provavelmente deveria ter feito isso. Mas uma parte de mim ainda queria descobrir se o tempo havia realmente transformado aquelas pessoas ou se apenas as havia envelhecido. Então aceitei. Chegar à casa dos meus pais na véspera de Natal foi como entrar em um cenário preservado no tempo. Tudo parecia exatamente como eu me lembrava. Os mesmos pisos impecáveis. As mesmas fotografias emolduradas, onde Blake sempre aparecia ocupando lugar de destaque. As mesmas velas sofisticadas. A mesma atmosfera cuidadosamente planejada para transmitir acolhimento. E a mesma tensão silenciosa escondida por trás de tudo aquilo. Teresa abriu a porta e me cumprimentou com um beijo rápido no rosto, como se fôssemos amigas que se encontravam regularmente para almoçar, e não mãe e filha que mal haviam conversado durante mais de uma década. Douglas apareceu logo depois no corredor. Estava mais velho, com os cabelos grisalhos, mas ainda carregava aquela expressão familiar de julgamento disfarçada de serenidade. Depois de algumas palavras protocolares, perguntou se Austin ainda tinha espaço para todas aquelas fantasias de startups. Respondi que sim. Ele assentiu e comentou. Imagino que alguém precise fazê-las parecer valiosas. Aquilo, para ele, era demonstração de autocontrole. Pouco depois, Blake chegou. Bem vestido, confiante e já chamando atenção antes mesmo de guardar as chaves. Abraçou Teresa, cumprimentou Douglas e então olhou para mim. Uau! A Siena realmente apareceu. Para quem não o conhecia, aquilo poderia soar como uma brincadeira inocente. Mas Blake sempre teve esse talento. Sabia transformar desrespeito em algo que parecia humor. Enquanto tomávamos alguns drinks, descobri um pouco sobre a vida dele. Havia deixado o setor financeiro e entrado em uma sociedade de investimentos imobiliários. Falava constantemente sobre alavancagem, risco e oportunidades, com a segurança tranquila de alguém que nunca precisou construir sua própria identidade sem apoio.
Douglas praticamente irradiava orgulho enquanto ouvia. Teresa reabastecia sua taça antes mesmo que lhe pedisse. Era a mesma dinâmica familiar que eu lembrava. Apenas com rostos mais velhos. Antes de viajar para aquele jantar, fiz uma promessa a mim mesma. Eu não revelaria nada além do necessário. Não apresentaria minha vida como uma conquista a ser avaliada por pessoas que nunca demonstraram interesse genuíno por ela. Então, quando Teresa perguntou se eu ainda trabalhava com branding, respondi apenas: sim. Quando Douglas quis saber se aquele tipo de trabalho oferecia estabilidade, respondi simplesmente: tem sido muito bom para mim. E deixei a conversa seguir adiante. Quando Blake fez uma piada perguntando se eu finalmente tinha evoluído de criar logotipos para administrar um negócio de verdade, apenas sorri de forma discreta e respondi que algo nesse sentido havia acontecido. Como sempre, eles interpretaram minha tranquilidade da maneira errada. Depois de subestimar alguém por tempo demais, você começa a confundir discrição com falta de conquistas. O jantar começou de forma aparentemente agradável, pelo menos para quem prestava atenção apenas nas palavras e não no que existia por trás delas. Teresa comentava sobre os vizinhos, Douglas reclamava dos custos crescentes das empresas e Blake falava longamente sobre o negócio imobiliário que havia travado, explicando como pequenos empresários não entendiam exposição financeira e gestão de risco. Eu participei muito pouco da conversa. Elias havia permanecido em Austin porque nós dois concordamos que eu precisava reencontrar minha família sem a proteção emocional de alguém que me amava e me conhecia de verdade. Hoje sou grata por isso, porque permitiu que aquela noite se revelasse exatamente como era. Não havia filtros. Não havia desculpas. A primeira provocação direta surgiu durante o prato principal. Blake perguntou se eu ainda trabalhava apenas com um notebook no colo e roupas confortáveis em casa. Teresa riu. Douglas esboçou um sorriso. Ignorei. Pouco depois, Teresa comentou, naquele tom aparentemente preocupado que sempre usava quando queria diminuir alguém sem parecer cruel, que sempre havia se preocupado comigo, porque pessoas criativas muitas vezes confundiam paixão com consistência. Douglas completou dizendo que era por isso que tanta gente passava a vida inteira trabalhando de forma independente sem realmente crescer. Blake ergueu a taça e fez um brinde à paixão sem resultados. Os três sorriram como se aquilo fosse apenas uma brincadeira carinhosa entre familiares. A diferença era que a mulher sentada àquela mesa não era mais a jovem que costumava engolir cada comentário e esperar o assunto mudar. Menos de 2 dias antes, eu havia concluído uma negociação de 9 dígitos. Não tinha mais medo deles. Naquele momento, eu apenas observava. Então Blake cometeu o erro que mudaria completamente o rumo da noite. Recostou-se na cadeira, me encarou com a mesma expressão arrogante que eu lembrava dos nossos 20 e poucos anos e perguntou, com falsa curiosidade, se eu ainda estava administrando aquela empresinha simpática no Texas ou se o mundo real finalmente havia me alcançado. Teresa não o interrompeu. Douglas nem sequer fingiu desaprovação. Os três aguardaram minha reação. Foi exatamente isso que tornou minha resposta tão satisfatória. Não foi um momento de raiva. Foi um momento de precisão. Coloquei o garfo sobre a mesa, olhei diretamente para Blake e respondi. Na verdade, eu vendi minha empresa. Ele riu imediatamente. Teresa soltou uma pequena risada de surpresa. Douglas arqueou uma sobrancelha, como se estivesse ouvindo uma fantasia improvável. Então Blake disse algo que resumiu perfeitamente tudo o que eles sempre pensaram sobre mim. Aquela sua empresinha sem valor? E vendeu por quanto? Nos segundos antes de responder, notei detalhes absurdamente específicos. A chama da vela mais próxima da minha taça. Uma pequena marca na madeira da mesa deixada por alguma decoração antiga de Natal. O brilho do anel de Teresa refletindo a luz. É curioso como a mente registra certos detalhes quando um momento decisivo está prestes a acontecer. Então respondi. 170 milhões. Falei da mesma forma que alguém comenta sobre a previsão do tempo. Sem dramatização. Sem sorriso. Sem pausa calculada. O silêncio que tomou conta da sala foi absoluto. O sorriso de Blake desapareceu instantaneamente. Douglas ficou imóvel com a taça suspensa no ar. Teresa piscou uma vez, depois outra, e se inclinou para frente como se ouvir melhor pudesse mudar o que havia acabado de escutar.
Durante alguns segundos, ninguém se mexeu. Então Blake riu novamente. Mas agora sua risada parecia insegura. Claro, entendi. Sem discutir, peguei o celular, desbloqueei a tela e o coloquei diante dele. Ali estavam os documentos finais da aquisição, os relatórios preparados pelos advogados, as confirmações da transação e toda a estrutura oficial da negociação. Informações organizadas, verificáveis e impossíveis de descartar como exagero. Blake ficou encarando a tela. Em seguida, Douglas pegou o aparelho. Observei sua expressão mudar aos poucos. Primeiro veio o ceticismo. Depois a confusão. Em seguida, os cálculos mentais. E finalmente algo muito mais desagradável. Reconhecimento. Teresa pegou o telefone logo depois e murmurou. 170 milhões de dólares. Ela pronunciou a frase quase em um sussurro, como se falar alto pudesse fazer aquele número desaparecer. Sim, respondi calmamente. O acordo foi concluído ontem. Nesse instante, Blake empurrou a cadeira para trás com tanta força que o som arranhou o piso e interrompeu o silêncio que dominava a sala. Por causa de Brandon? Blake disparou, incapaz de esconder a incredulidade. Você conseguiu tudo isso com Brandon? Olhei para ele por alguns segundos antes de responder. Não. Eu consegui isso construindo uma empresa que todos vocês passaram anos chamando de inútil. Aquela frase atingiu muito mais forte do que o valor da negociação. Dinheiro impressiona as pessoas. Responsabilidade pelas próprias atitudes as incomoda muito mais. Douglas foi o primeiro a recuperar a voz, mas apenas para tentar discutir com a realidade. Isso não pode ser totalmente seu, disse ele. Negócios desse tamanho não funcionam assim. Ele não estava questionando os detalhes da operação porque entendia o mercado. Estava questionando por que meu sucesso destruía a narrativa que havia criado sobre mim durante toda a vida. Enquanto isso, Teresa já havia mudado de estratégia. Entrou imediatamente no modo de reconstrução emocional. Com a mão sobre o peito e um olhar de aparente tristeza, perguntou por que eu nunca havia contado algo tão importante para a família. Aquilo me fez sorrir, mas sem qualquer afeto. Porque vocês nunca trataram meu trabalho como algo importante, respondi. Durante anos fizeram piada com ele. Quem passa tanto tempo ridicularizando o começo de uma história não pode esperar participar do capítulo final. Blake começou a andar de um lado para o outro atrás da cadeira, passando a mão pelos cabelos como alguém tentando reorganizar os próprios pensamentos. Ah, vamos lá, disse ele. A gente só brincava com você. Famílias fazem isso. Brincava. Era impressionante como pessoas cruéis costumam mudar o nome do próprio comportamento quando as consequências aparecem. Não, respondi. Vocês não brincavam. Vocês me diminuíam na frente dos outros. Faziam meus objetivos parecerem motivo de vergonha. Usavam sarcasmo para me manter menor do que precisavam que eu fosse. Douglas abriu a boca para responder, mas continuei antes que ele pudesse interromper. Vocês riram quando me mudei para Austin. Chamaram meu negócio de irrelevante sem sequer entender o que eu fazia. Decidiram que eu seria o exemplo do que não fazer e passaram anos confortáveis nessa posição. Os olhos de Teresa se encheram de lágrimas. Mas não eram lágrimas capazes de me sensibilizar. Pareciam lágrimas de pânico. De desconforto social. De arrependimento que só surgiu depois que ouviram um número grande o suficiente. Nós estávamos preocupados com você, disse ela em voz baixa. Era só isso. Sustentei seu olhar. Não. Vocês sentiam desprezo. E isso é completamente diferente. Douglas endureceu a expressão e tentou recuperar a autoridade que sempre exerceu naquela casa. Talvez tenhamos sido exigentes demais, mas queríamos que você vivesse no mundo real. Quase ri. No seu mundo real? Perguntei. Aquele onde apenas determinados tipos de sucesso têm valor? Onde Blake sempre foi visto como alguém importante e eu como alguém decorativa? Blake parou imediatamente de andar. A expressão dele mudou como se tivesse levado um golpe inesperado. E tudo bem. Algumas verdades merecem o impacto que causam quando finalmente chegam ao destino. Então veio a parte que eu já esperava e que, ainda assim, me causou repulsa.
A tentativa instantânea de reescrever a história. Teresa afirmou que sempre soube que eu era talentosa. Douglas comentou que talvez tivesse subestimado o potencial financeiro daquele setor. Blake murmurou que eu sempre fui mais determinada do que as pessoas percebiam, como se minha capacidade de resistir fosse apenas uma característica simpática e não uma resposta direta a anos de desvalorização. Ali, diante dos meus olhos, eles tentavam reposicionar a própria imagem. Já não queriam parecer as pessoas que haviam me menosprezado. Queriam parecer céticos razoáveis que, no fundo, sempre acreditaram em mim. Famílias como a minha costumam se proteger dessa maneira. Elas não pedem desculpas primeiro. Elas editam a história. Mas eu não permiti. Não, falei calmamente. Nós não vamos fazer isso. O silêncio voltou à mesa. Vocês não podem fingir que acreditavam em mim de alguma forma incompreendida. Porque não acreditavam. Vocês riram. Diminuíram minhas conquistas. Me ignoraram durante 11 anos. Fizeram questão de deixar claro que nada do que eu construísse teria valor para vocês até que o número fosse grande o suficiente para impressioná-los. Ninguém me interrompeu. E essa foi a parte mais satisfatória de toda a noite. Não o choque. Não o silêncio. Mas o fato de que, pela primeira vez, ninguém tinha uma mentira pronta para responder. Todos sabiam que eu estava dizendo a verdade. Blake voltou a se sentar lentamente. Só que agora ele não parecia mais arrogante. Parecia completamente perdido. Blake continuava lançando olhares para o celular sobre a mesa como se aquele aparelho tivesse se transformado em algo perigoso. Depois de alguns instantes de silêncio, perguntou com extremo cuidado. Então, o que acontece agora? Foi uma pergunta reveladora. Ele não perguntou se eu estava feliz. Não perguntou como havia sido a jornada. Não demonstrou curiosidade sobre os sacrifícios, os riscos ou os anos de trabalho que tornaram aquilo possível. Queria saber apenas o que viria depois. Quem teria acesso? O que estaria disponível? Onde ele se encaixaria naquela nova realidade? Naquele instante, percebi algo com absoluta clareza: o valor da venda não havia me tornado mais humana aos olhos deles. Apenas havia aumentado meu valor percebido. A mudança de comportamento começou quase imediatamente. Teresa foi a primeira a suavizar a voz e falar sobre a importância da família. Disse que um sucesso daquela dimensão podia ser difícil de administrar e que, nesses momentos, os laços familiares serviam para proteger o que realmente importa. Douglas passou a fazer perguntas sobre os detalhes da negociação, querendo saber se o acordo estava totalmente concluído e como os recursos seriam administrados. Blake foi ainda mais rápido. De repente, assumiu o papel de especialista financeiro, oferecendo conselhos sobre impostos, investimentos, liquidez e decisões emocionais. Pouco a pouco, porém, a verdade começou a aparecer. Douglas admitiu que a loja da família enfrentava sérios problemas financeiros. Teresa explicou que eles não queriam me preocupar com seus desafios. E Blake finalmente confessou que uma das sociedades imobiliárias das quais participava estava prestes a desmoronar e que ele precisava de dinheiro com urgência para evitar um desastre maior. Foi então que entendi o verdadeiro motivo daquela mudança de atitude. No momento em que ouviram o valor da venda, deixei de ser a filha que haviam ignorado durante anos. Passei a ser a solução que desejavam utilizar. Teresa tentou minimizar a situação, dizendo que não estavam pedindo muito, apenas uma pequena ajuda entre familiares. Olhei para os três e respondi com calma. Vocês não podem passar 11 anos me ignorando, chamando minha vida de insignificante, de repente, lembrar que sou da família apenas porque agora me consideram útil. Blake reagiu imediatamente. Disse que eu estava sendo fria. Que estava exagerando. Mas não permiti que ele mudasse o foco da conversa. Não, respondi. Vocês não estão pedindo afeto. Estão pedindo acesso. Douglas tentou recuperar a autoridade que costumava exercer. Mandou que eu prestasse atenção ao tom da minha voz. Aquilo apenas reforçou o quanto nada realmente havia mudado. Então Blake cometeu o erro definitivo. Ele afirmou que, de certa forma, parte do meu sucesso também pertencia à família, porque eu não havia surgido do nada. Olhei diretamente para ele antes de responder. Nada do que construí pertence a vocês.
Nem os riscos. Nem o trabalho. Nem as noites sem dormir. Nem os resultados. Vocês não têm participação nos danos que causaram. Depois disso, me levantei, peguei meu casaco e caminhei em direção à saída. Blake me seguiu até o corredor. Pela primeira vez naquela noite, abandonou a arrogância. Sem ironia, sem superioridade. Apenas pediu um empréstimo para ajudá-lo a sair da situação em que estava. Então eu disse a verdade. Foi você quem me ensinou, há muitos anos, que eu estava sozinha. E eu aprendi a lição. Fui embora. Depois vieram as ligações. As mensagens. As tentativas de despertar culpa. Os pedidos desesperados. Ignorei todos. Nos meses seguintes, a situação deles começou a desmoronar. A loja de Douglas fechou depois que anos de dívidas acumuladas finalmente cobraram seu preço. A sociedade de Blake entrou em colapso, os credores apareceram e sua vida financeira se tornou cada vez mais complicada. O casamento dele também não resistiu quando a dimensão dos problemas veio à tona. Teresa me escreveu diversas vezes. Douglas enviou e-mails. Blake implorou por ajuda mais de uma vez. Mas eu nunca enviei um único dólar. Durante anos eles me trataram como alguém sem valor. Eu não tinha intenção de usar tudo o que conquistei para salvar justamente as pessoas que só reconheceram meu valor quando acreditaram que poderiam se beneficiar dele. Muitas vezes, a vingança não acontece por meio de grandes confrontos. Às vezes, ela consiste simplesmente em recusar o papel de salvador para quem assistiu ao seu sofrimento sem demonstrar preocupação. De volta a Austin, a vida retomou seu ritmo tranquilo. Elias preparava o jantar na varanda ao entardecer. Rush corria pelo quintal perseguindo coisas que nunca conseguia alcançar. Os dias voltaram a ser simples. E, pela primeira vez desde aquele Natal, senti algo melhor do que satisfação ou triunfo. Senti clareza. Uma sensação rara e libertadora de finalmente enxergar tudo exatamente como era. Aquele jantar não me curou. O choque estampado no rosto deles também não. O que realmente me libertou foi perceber que eu não precisava mais de nada daquelas pessoas. Não precisava da aprovação delas. Não precisava de pedidos de desculpas. Não precisava que finalmente me compreendessem. O silêncio que tomou conta daquela mesa apenas confirmou algo que eu já havia construído sozinha havia muito tempo, uma vida que não dependia da versão que eles criaram sobre mim. Essa clareza mudou muitas coisas. Com parte do dinheiro que recebi, decidi criar iniciativas de apoio para mulheres que estavam construindo negócios criativos sem o incentivo ou a estrutura familiar que tantas vezes faz diferença. Eu conhecia profundamente a sensação de ter talento, dedicação e visão tratados como algo irrelevante ou infantil. Sabia como era ouvir que seus objetivos não eram sérios apenas porque outras pessoas não conseguiam enxergar seu potencial. Queria transformar todos aqueles anos de subestimação em oportunidades para alguém que estivesse enfrentando desafios parecidos. Isso passou a ter muito mais significado para mim do que provar qualquer coisa para qualquer pessoa. Minha família ainda tentou restabelecer contato algumas vezes. Teresa dizia que queria reconstruir nossa relação. Douglas afirmava que precisávamos conversar. Blake alternava entre períodos de silêncio e tentativas tímidas de aproximação. Mas nada disso mudava o passado, nem alterava o que eu havia aprendido. Algum tempo depois, uma amiga me enviou uma captura de tela de uma publicação feita por Teresa nas redes sociais. Era uma foto antiga minha acompanhada de uma legenda falando sobre o orgulho que ela sentia pelo meu sucesso. Nos comentários, Blake escreveu que o talento sempre existiu na família. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos antes de bloquear todos novamente. Mesmo depois de tudo, eles ainda queriam participar do brilho da conquista sem assumir responsabilidade pelo que haviam feito ao longo dos anos. E esse foi o verdadeiro desfecho da história. Não houve uma grande cena final. Não houve reconciliação emocionante. Apenas um limite claro, mantido com firmeza. Minha família acreditava que meus sonhos não tinham valor porque só respeitava formas de sucesso que já conhecia e entendia. Depois, um único número os obrigou a encarar uma realidade que passaram anos ignorando. Mas o valor da venda nunca foi a verdadeira vitória.
A verdadeira vitória foi ter acreditado em mim mesma durante tempo suficiente para construir algo impossível de negar, sem precisar da permissão de ninguém. Se você já teve pessoas próximas que riram dos seus objetivos ou diminuíram seus sonhos, lembre-se disto: às vezes, a coisa mais importante que você constrói não é a empresa, o projeto ou a carreira. É o limite que protege tudo isso. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Esta é uma narrativa fictícia criada exclusivamente para entretenimento, reflexão e contação de histórias. Esperamos que ela sirva como um lembrete de que nem toda batalha precisa ser enfrentada com raiva. Muitas vezes, a conquista mais valiosa é aprender a proteger sua paz, reconstruir sua confiança e seguir em frente sem permitir que pessoas tóxicas continuem exercendo influência sobre sua vida.